As duas sessões de treino dessa sexta-feira em Hungaroring foram diferentes e as duas foram bem interessantes. Na primeira, com pista seca, Hamilton deu um show de bola. Ele foi o mais rápido, 83 milésimos de segundo à frente do Valtteri Bottas. Só que ele estava com pneus duros e o Bottas estava com pneus médios. É uma diferença bastante grande. Você vai ver nessa tabela da Pirelli qual é a diferença em termos de tempo de um pneu para outro, dos três tipos disponíveis. Do duro, que é o C2, do médio, que é o C3, e do macio, que é o C4. Do duro para o médio são 3 décimos de segundo. Do médio para o macio, meio segundo. Logicamente, do duro para o macio, 8 décimos de segundo. Eu falo dessa diferença do duro para o médio porque o Max Verstappen, que não foi nada bem, foi o 8º colocado, usou os pneus macios. Considerando que ele tomou 1 segundo e 4 décimos usando pneus macios, enquanto Hamilton estava com os duros, uma correção mostra que a diferença real fica na faixa de 2 segundos e 2 décimos. Depois do treino, Christian Horner, chefe da Red Bull, amenizou um pouco o problema. Ele disse que os carros da equipe dele estavam fazendo várias experiências, várias novas peças aerodinâmicas. Pelo visto, nada deu certo. Vai ter que mudar muito para poder repetir o bom desempenho do ano passado. Aliás, quem teve um desempenho até melhorzinho foi a Ferrari. 6º e 7º com Vettel e Leclerc. Sim, o Vettel à frente do Leclerc. Vettel é 1 segundo e 2 do tempo do Hamilton, Leclerc é 1 segundo e 4. Todos dois com pneus médios. O que bota aí uma diferença de 5 décimos a favor do Hamilton, que, lembre-se, estava com os pneus duros. Então essa diferença do Vettel de 1 segundo e 2 sobe para 1 segundo e 7. E do Leclerc sobe de 1 segundo e 4 para 1 segundo e 9. Terceiro colocado, Sérgio Pérez. Quarto colocado, Lance Stroll. Os dois com os carros da Racing Point. Mais do que nunca justificando o apelido de Mercedes cor-de-rosa. Em quinto, Daniel Ricciardo, mostrando a evolução do carro da Renault. Os dois Racing Point estavam com pneus macios e o Ricciardo estava com pneus médios. Nessa primeira sessão, a Mercedes dividiu a tarefa de seus pilotos. Ela sabia que podia chover a qualquer hora, então encarregou Hamilton de fazer alguns poucos testes com os pneus macios e se concentrar nos pneus duros. Já o Bottas ficou praticamente o tempo todo nos médios, se bem que andou um pouco com os macios também. Com isso, ela acumulou informação dos três tipos de pneus e não foi prejudicada pelo aguaceiro que caiu entre a primeira e a segunda sessão. Tão forte que impediu o pessoal da Fórmula 3 de fazer a sua prova de classificação. E o segundo treino foi todo com pista molhada. E adivinha quem foi o primeiro? Sebastian Vettel, mostrando que nessa condição ele ainda pode tirar muito do carro. Ele foi seguido pelo Valtteri Bottas, 272 milésimos de segundo atrás da Ferrari do Vettel. Não é pouca coisa, principalmente considerando o potencial da Mercedes do Bottas e comparando com a Ferrari do Vettel. Vettel esteve realmente muito bem nessa segunda sessão. Mas não foi todo mundo que andou. O Hamilton, por exemplo, saiu dos boxes, começou uma volta, nem completou. Voltou para os boxes imediatamente, se deu por satisfeito, não quis talvez arriscar o carro. Um carro que ele tem apontado como o melhor Fórmula 1 que ele já dirigiu. Bom, os tempos estão mostrando isso, né? O terceiro foi o Carlos Sainz, o quarto Lance Stroll, à frente do Sérgio Pérez, o líder da equipe. Depois veio Pierre Gasly, da AlphaTauri. Depois Verstappen, Grosjean, Raikkonen e apenas em décimo Charles Leclerc. Deve ter havido realmente alguma coisa errada e muito errada no carro do Leclerc. Vettel foi primeiro, ele foi décimo. E o pior, a 3 segundos e 2 décimos de diferença. É uma diferença enorme. É como se o Vettel estivesse com a Ferrari e o Leclerc estivesse com o Haas, com o Williams, com o carro do fundo do pelotão. Não existe essa diferença no grid da Fórmula 1. Tudo bem, vamos botar na conta da chuva. Mas mesmo assim, são dois carros iguais. São dois carros da Ferrari, com pilotos que normalmente um, Leclerc, é mais rápido que o outro, o Vettel. Mas no molhado parece que a coisa muda e muda muito.
Vettel de volta a seus melhores tempos. Vettel, aliás, tem sido o centro das conversas do fim de semana. Ganhou muita força essa história dele ir o ano que vem para a Racing Point. No lugar de quem? Bom, aí vale qualquer palpite. Mas se o Lawrence Stroll, que é o dono da Racing Point e hoje é também o presidente da Aston Martin, quer provar que seu investimento é realmente coisa séria, que a equipe não é a equipe do papai ajudando o filho, quem tem que sair é o Lance Stroll e ficarem o Sérgio Pérez e o Sebastian Vettel. Essa sim é uma dupla forte, é uma dupla expressiva. Mas é bom dar um carro de ponta ao Vettel, porque até agora ele já mostrou que o meio do pelotão não é o habitat dele. Ali a corrida é muito agressiva, o roda-roda ali chega a ser violento. E o Vettel já mostrou algumas vezes que não é essa a sua melhor condição. Ele se mostra realmente competitivo, ele se mostra realmente um tetracampeão quando ele larga na frente e vai embora. Aí sim, aí Vettel é um dos melhores do mundo. Lá no meio, não sei, sou mais o Pérez. Eu fico por aqui. Volto no sábado, depois da prova de classificação. Até lá.